Você já ouviu falar no paradoxo da pedra, ou paradoxo da onipotência? Ele nos questiona: se Deus é todo poderoso, se Ele realmente é onipotente, então Ele poderia criar uma pedra tão pesada que nem mesmo Ele pudesse levantar. Quando costumamos pensar sobre onipotência, concluímos que ser onipotente é ser capaz de fazer qualquer coisa, sem limitações. Mas aqui precisamos fazer uma ressalva óbvia, de que para ser onipotente, o agente não precisa ser capaz de fazer o que é logicamente impossível. Ou seja, a gente pode até atribuir milagres a Deus, mas nunca contrassensos. E isso não necessita ser visto como uma limitação em seu poder. É que simplesmente um contrassenso ele continua sendo um contrassenso, mesmo quando estamos falando de Deus. Algo contrário à razão, à lógica, não vai passar a ter sentido só porque nós usamos as palavras mágicas. Deus pode. Então sim, Deus ele é onipotente, mas você nunca o verá fazendo algo logicamente impossível. O paradoxo de Epicuro diz: se Deus é bom, onipotente e onisciente, por que então existe o mal? O problema filosófico do mal, em sua forma lógica, nos aponta a inconsistência de um Deus bom e onipotente coexistir com o mal. Do ponto de vista evidencial, pontua que a quantidade e a natureza do mal no mundo é uma evidência contra a existência de um Deus onipotente e onibenevolente. Muitos dizem que é impossível crer que haja um Senhor bom e bem-intencionado encarregado do mundo. Aliás, muito já foi escrito com o objetivo de resolver questões como essas e diversos outros problemas que o mal neste mundo impõe sobre o teísmo cristão. Para alguns, por existir tanta infelicidade e sofrimento, um mundo sem livre-arbítrio seria muito melhor. Mas convenhamos que um mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. Por outro lado, se tudo já fosse predestinado, isso significaria dizer que Deus mesmo, causalmente, determinou todos os casos de mal, sejam eles morais ou naturais. E você já ouviu falar no mal necessário, no qual determinados tipos de boas ações ou virtudes só podem ser concretizados a menos que haja dor e sofrimento? Como demonstrar compaixão, por exemplo. Neste caso, se todo mal traz um bem maior, então propagar mais o mal, na verdade, seria bom? Agora, se pensarmos que Deus é amor e que Ele deseja um relacionamento de amor verdadeiro com as suas criaturas, precisamos de um contexto no qual haja liberdade. Se o amor requer liberdade e se a rejeição do amor de Deus em si é má, então o amor envolve a possibilidade do mal. Assim, o mal não é necessário para o amor, mas o contexto necessário para o amor requer a possibilidade do mal. C.S. Lewis declarou: se alguém é livre para ser bom, também é livre para ser mal. Por que então Deus concede às criaturas o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo amor, toda bondade ou toda a alegria. Uma vez que Deus concede liberdade consequente às criaturas, a liberdade do próprio Deus se limita. Se Deus faz promessas e sempre as cumpre, os atos divinos são moralmente limitados por todas as promessas e alianças que Ele já fez. Deus, assim, não seria livre para agir contrariamente a tais garantias da sua aliança. A esse respeito, considere o impacto exponencial de no mínimo bilhões de agentes livres exercendo liberdade consequente. Até mesmo pequenas causas podem ter efeitos gigantescos. Pense no exemplo da teoria do caos. Em tese, o bater das asas de uma borboleta pode desencadear uma sequência de eventos que acabe por provocar um tornado em um lugar bem distante. Esse é o chamado efeito borboleta. Uma vez que Deus respeita a liberdade consequente de miríades de criaturas, a liberdade consequente do próprio Deus acaba sendo limitada também, e as decisões das criaturas causam um enorme impacto sobre a história. Essa curta e superficial narrativa sobre o problema do mal demonstra que muitas variáveis estão envolvidas e que é algo extremamente complexo, a passo que também nos leva a refletir sobre o que temos feito com a nossa liberdade. Será que estamos fazendo todo o bem que está ao nosso alcance? Será que Deus sempre consegue o que Ele quer? Você já parou para pensar nisso? Porque se partimos do pressuposto de que Ele concede o livre-arbítrio libertar as suas criaturas, precisamos aceitar também que muitas vezes as suas criaturas vão fazer exatamente o oposto daquilo que Ele gostaria.
Então, como conciliar a soberania divina com a liberdade dos seres humanos? Para responder essa pergunta, nós precisamos abordar pelo menos 2 conceitos. O primeiro deles é a vontade ideal versus a vontade remedial. A vontade ideal de Deus seria aquilo que ele teria desejado caso tudo no mundo dependesse somente dele, enquanto a vontade remedial é o que ele de fato deseja, levando-se em conta a vontade de suas criaturas. O segundo conceito é um sentido mais forte e mais fraco de concretizar. O sentido forte seria qualquer coisa diretamente causada por Deus, sem a contribuição de outro agente livre, ao passo que a concretização fraca seria a ação de Deus, já levando em conta a ação de outros agentes livres. Note que são conceitos intimamente ligados à onisciência divina. Todavia, é importante salientar que a presciência divina não determina ou obriga o que o agente livre fará. Desta forma, mesmo respeitando o livre-arbítrio dos seres humanos, Deus pode conhecer, planejar e executar de maneira não determinista toda a história do mundo, por meio da concretização forte e fraca. Portanto, podemos concluir que Deus nem sempre obtém o que quer, que seria sua vontade ideal, como a existência do mal, por exemplo. Contudo, os propósitos de Deus sempre triunfarão, que seria sua vontade remedial, ao garantir a resolução de todo o problema do mal de forma justa e definitiva. Embora a grande maioria dos cristãos ao longo das eras tenha acreditado em um conflito entre Deus e seres demoníacos, desde a ascensão do modernismo iluminista e do antissobrenaturalismo, tal ponto de vista tem sido com frequência desconsiderado ou descartado. Mas a Bíblia, apesar de não dizer muito sobre a origem dos demônios, é muito clara ao demonstrar um embate entre o reino da luz e o reino das trevas, um embate entre seres reais e com poderes e autoridades reais, e não puramente mitológicos. Ferdinando, em uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual de Ohio, descobriu que 74% das 488 sociedades estudadas ao redor do mundo tinham crenças relacionadas à possessão. Ferdinando conclui que, embora a verdade não seja definida pelas maiorias, o grande consenso da maior parte da humanidade ao longo do tempo sugere que o ceticismo moderno é que deve ser considerado idiosincrático, e o peso das evidências deve recair sobre aqueles que negam a realidade de tais fenômenos. Portanto, a rejeição da verdade dos seres espirituais acarreta a desconsideração total da cosmovisão tanto do Antigo quanto do Novo Testamento e, na verdade, do próprio Jesus. Assim, o raciocínio bíblico seria incompleto se tirássemos as referências aos poderes demoníacos. Entender sobre a estrutura conceitual do conflito cósmico entre Deus e Satanás nos esclarece um pouco mais sobre o porquê de Deus permitir a quantidade e o tipo de mal que há no mundo. Paralelamente ao drama da história humana, há uma guerra cósmica, uma batalha espiritual, na qual atividades de anjos e demônios podem acontecer nos bastidores, mesmo que não sejam explicitamente reconhecidas. Contudo, algumas questões pairam no ar. Como um ser seria capaz de lutar contra um Deus onipotente? Qual a natureza desse conflito? Esse dualismo cósmico é eterno? Mas por agora vamos nos ater ao entendimento de que não há solo neutro no universo. Cada centímetro quadrado e cada fração de segundo são reivindicados por Deus e contra-reivindicados por Satanás. E no meio de tudo isso, nós podemos escolher de qual lado ficar. A Bíblia descarta explicitamente a ideia de um dualismo cósmico eterno entre o bem e o mal. Contudo, frequentemente retrata Deus como um guerreiro envolvido em um conflito genuíno contra inimigos reais. Mas como poderia haver qualquer tipo de conflito entre um Deus onipotente e criaturas finitas? Afinal, ao se levar em conta apenas o poder, ninguém é capaz de se opor a um ser onipotente. Portanto, o conflito em questão não pode ser vencido pelo mero exercício de poder. Se trata de uma disputa em relação ao caráter moral de Deus e seu governo. Assim, temos uma batalha de ideias, com no mínimo 2 temas: acusações cósmicas contra o caráter de Deus e o desejo de Satanás de usurpar a adoração devida somente a Deus. Para ficar mais claro, imagine que você é um presidente que foi acusado de corrupção. Mesmo que você exercesse todo o seu poder executivo, isso não seria capaz de limpar o seu nome. Você precisaria demonstrar a sua inocência de alguma ou outra forma. Levando-se em conta a natureza de uma disputa cósmica em relação ao caráter de Deus, que, se deixada sem solução, causaria dano severo ou até mesmo arruinaria o relacionamento de amor entre Deus e suas criaturas, bem como todos os outros tipos de amor neste mundo, conclui-se que um Deus completamente bom deveria fazer algo para responder às
alegações contrárias ao seu caráter. Do Gênesis ao Apocalipse, perguntas relativas ao caráter de Deus são suscitadas no céu e na terra. É como se o universo tivesse se tornado uma espécie de tribunal e todo o cânon das Escrituras fosse um documento de testemunho da aliança, um registro da fidelidade de Deus, demonstrando que Ele está fazendo tudo o que pode moralmente para mitigar e eliminar o problema do mal. Frente às alegações de que Deus era tirano, injusto e sem amor, ele estabeleceu parâmetros dentro dos quais Satanás pode tentar provar seus argumentos. Para que um ser finito possa apresentar sua causa contra o Deus onipotente, é preciso haver parâmetros consistentes dentro dos quais ele receba a permissão de atuar. O ser finito deve obter certa jurisdição que o ser onipotente se comprometa a não transpor. E é exatamente isso que vemos em Jó capítulos 1 e 2. Satanás é inicialmente restrito e posteriormente apresenta seus pedidos ao concílio celestial para ter mais licença de demonstrar suas acusações. Isso evidencia não só que Satanás opera dentro de limites que tanto ele quanto Deus conhecem, como também que essas regras de engajamento podem ser modificadas por meio de acordos feitos perante o concílio celestial. Depois que Deus firma a aliança de agir ou deixar de agir de determinada maneira, ele fica moralmente compromissado com isso. Logo, levando-se em conta essas regras pactuais de engajamento, a ação divina é moralmente restrita. Essa cena de Jó mostra que coisas ruins acontecem com pessoas boas, contradizendo a teologia da retribuição expressa pelos amigos de Jó. Em muitas situações, a intervenção divina pode ser contrária às regras de engajamento, interferir no livre-arbítrio das criaturas, resultar em um mal maior ou impedir o desenvolvimento máximo do amor. Mas felizmente, essa concessão é temporária. Apocalipse 12:12 deixa bem claro que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. A ordem atual deste mundo tem prazo de validade, e este prazo está mais perto do que nunca de acabar. Se Deus executasse os rebeldes a seu governo, ele seria considerado um ser sem amor. Se ele permitisse uma rebeldia aberta às suas leis sem qualquer punição, ele seria considerado injusto. As acusações haviam sido feitas e o relacionamento de Deus com suas criaturas parecia estar em xeque-mate. Uma vez que tais acusações não podem ser eficazmente respondidas pela força pura e simples, os meios disponíveis para Deus envolvem algum tipo de demonstração realizada pelas duas partes em disputa. Não estamos em condições de julgar os parâmetros que tal demonstração exigiria, nem mesmo de definir o que seria uma demonstração suficiente. Somente aquele que é onisciente consegue calcular com perfeição o que é suficiente para esse fim. Contudo, sabemos o que aconteceu. O sacrifício de Jesus na cruz pagou o preço do pecado, ao mesmo tempo em que ofereceu redenção a todos os povos. O escândalo da cruz foi a demonstração máxima do amor e justiça divinos. Foi também uma completa refutação contra as acusações de Satanás. O poder do mal foi derrotado por aquilo que inicialmente parecia fraqueza, mas na verdade foi a manifestação da maior força, a capacidade de suportar sofrimento incompreensível por amor. Essa demonstração não só respondeu às acusações do diabo, mas também vacinou o universo contra o mal para todo o sempre. Se Deus venceu o poder do mal na cruz, por que ainda existe dor, sofrimento e morte? Que tipo de vitória é essa que não soluciona o conflito? Esse esclarecimento aparece na parábola do joio e do trigo retratada em Mateus 13, no qual um proprietário planta apenas boas sementes em seu campo. Contudo, brota joio no meio do trigo, o que leva os servos do dono das terras a indagar: patrão, o senhor não semeou apenas boa semente? De onde então vem o joio? Essa pergunta é paralela feita por muitos hoje. Se Deus é o Criador soberano deste mundo, por que há tanto mal nele? A isso, o patrão responde: o inimigo fez isso. Os céus então perguntam: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Essa pergunta também é paralela feita por muitos hoje. Por que não erradicar o mal imediatamente? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Posteriormente, Cristo explica que ele é o que semeia a boa semente. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. O tempo tem grande importância aqui.
Embora a interferência de Satanás seja uma afronta direta a Deus, ele não agirá decisivamente ainda para arrancar o problema pela raiz, pois o fim prematuro do mal acabaria causando dano irreversível para o bem. Chegará o momento em que o mal semeado por Satanás será arrancado e destruído. O mal só dura um tempo, apenas o bem durará para sempre. Assim, concluímos que o mal já foi derrotado na cruz, mas ainda não foi destruído. Já foi dada a sentença, embora o juízo ainda não tenha sido executado. Em sua onisciência, Deus sabe com precisão a hora em que a seara estará madura para a colheita. É só uma questão de tempo. A vida é absurda. Tragédia, dor, injustiça, morte prematura, tudo isso e muito mais nos desgastam. Nenhuma explicação parece ser capaz de aplacar nossa raiva, hostilidade e tristeza. Por isso, diversos autores da Bíblia expressaram seus protestos contra os males deste mundo. Jó sofreu tanto que desejou jamais ter nascido. Isaías acrescentou que a justiça estava longe dele, que ele esperava pela luz e só havia trevas. Nos Salmos vemos questionamentos sobre o porquê dos ímpios prosperarem e terem paz. Porque Deus parece se esconder nas horas de angústia. Até Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Costumamos pensar que sofremos sozinhos, mas isso não é verdade. Embora as criaturas sofram imensamente por causa do mal, é o próprio Deus quem mais sofre do que todos. Afinal de contas, a capacidade de Deus para o sofrimento é proporcional à sua grandeza. Um Deus incapaz de sofrer seria um ser sem amor. Em um mundo real de dor, como se pode adorar um Deus que seja imune a ela? Somente o Deus sofredor pode ajudar. Somente aquele que conhece o sofrimento deste mundo pode estar na posição de fazer o julgamento legítimo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória por vir. Deus não fica parado observando friamente o sofrimento de suas criaturas. Ele entra e compartilha de nosso sofrimento. O sacrifício de Jesus nos ensina que podemos estar certos de que Ele fez e fará todo o possível por nós. Deus conhece tudo com perfeição e sabe o que é melhor para todos. E à luz do Deus da cruz, podemos confiar nele, mesmo enquanto restam muitas dúvidas. Da cruz emana luz suficiente para iluminar até mesmo a noite mais escura. Por agora, nós vemos como no espelho, de forma obscura, e o nosso conhecimento é incompleto. Nos falta habilidade cognitiva e moral para julgar as ações divinas, ao passo que alguns podem pensar que poderiam conceber um modo melhor de Deus governar o mundo. Ninguém está ciente de todos os fatores. Considerando o efeito borboleta, não fazemos ideia de como as coisas seriam caso a história tomasse um rumo diferente. Portanto, devemos adorar a Deus não simplesmente pelo que Ele faz, mas acima de tudo por quem Ele é. Saber que mesmo quando Ele não faz o que pedimos, ainda assim Ele está agindo para cooperar com o nosso bem. E por fim, enquanto vivemos na tenebrosa noite desta vida, que aguardemos com ansiosa expectativa o dia em que o sol da justiça raiará e finalmente erradicará a dor e o mal para sempre, quando todas as nossas perguntas serão então respondidas. Mas enquanto esse dia não chega, que você possa confiar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.